Boa noite a todos. Mais uma vez, nessa quarta-feira, estamos juntos no programa Acendendo Você às 19 horas. Quero desejar a todos aqui, o meu forte abraço e forte gratidão, porque estou meio que retornando aí. Estive numa espécie de férias nas minhas gravações, mas que de fato não foram um descanso, mas foram uma retomada, um resgate, um fortalecimento para nós continuarmos nesse trabalho que é estar com vocês no programa Acendendo Você às quartas e às sextas lá com a Ângela Cristina de Pascoal, no programa de sexta-feira que nós gravamos juntos lá. Então, antes de iniciar, para quem está chegando, peço que se inscreva no canal, acione lá o sininho das notificações para receber o nosso trabalho, para acompanhar o que fazemos aqui e poder aproveitar essas reflexões que nós trazemos aqui para todos nesse dia, nessas quartas-feiras que estamos juntos aqui. Então, quero deixar aqui minha alegria de estar de volta com vocês e minha gratidão também, porque nesses dias que eu estive ausente das gravações, tive muitas mensagens de carinho, de apreço, de apoio, no sentido até de me cobrar positivamente o retorno, que estamos aqui de volta então para falar com vocês por mais esse tema que eu separei hoje para vocês, o mito espiritual da energia e vibração. O que nós vamos falar? O que queremos falar sobre o mito espiritual da energia e vibração? Existe no campo do conhecimento, do trabalho de ascensão, do trabalho dos despertos, do trabalho da espiritualidade, inclusive nas terapias, os terapeutas acompanham muito o estudo dos espectros de luz que transitam no plano das vibrações. Por quê? No campo, por exemplo, da identificação das energias, nós temos a identificação da qualidade dela, em termos de densidade e de compatibilidade com o espírito humano, as cores, a diferenciação por cores. E aí conseguimos identificar que tipo de presença, como a pessoa está se conduzindo sob o ponto de vista vibracional e energético. E é um grande caminho de revelação para a ascensão em quinta dimensão, onde que cada um de nós, paulatinamente, vai aprender a identificar quem são as pessoas de acordo exatamente com esses espectros de luz e com essas vibrações. Então, a humanidade de hoje para um amanhã, ela se revelará não pelo seu discurso, pelo que ela diz, pelo que ela se apresenta, ou pela sua aparência física, mas pela sua iluminação, sua vibração. Que tipo de vibração que ela expressa em si. E essa vibração, ela é muitas vezes representada não só pela frequência de onda, mas também por uma luz que tem cor. E por conta disso, nós temos então a identificação no plano do que a gente chama espiritualidade ou espiritualização ou ascensão, seres que acompanham um padrão vibracional mais elevado, e por conta disso se identifica muito com a luz branca, a luz azul, violeta, índigo, que são as cores que identificam padrões mais sutis, mais elevados e mais vibrantes, vamos dizer assim, ondas mais sutis, elas vibram em maior velocidade, com uma frequência de onda, de espectro de onda menor, são mais sutis, mas são de maior intensidade, enquanto que as ondas de mais baixa frequência, elas têm um espectro mais largo, mais dimensionado na sua vibração, porém guardam consigo as energias mais densas, a densidade disso. Por conta de falar de energia hoje para vocês, a energia de cada ser humano dá a ele saúde, caminhos na visão da sua existência
e assim também o que chamamos de espiritualidade. Portanto, quando nós falamos aqui de energia, nós falamos exatamente do nosso caminho de ascensão, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Essa energia opera em vibração de onda e estas ondas se expressam em forma de cores, como eu já disse, luzes, matéria em corpo físico e alma espiritual. A vibração dá o tom de quem você é de acordo com o que você faz, né? Então, reforçando a ideia inicial, nós mais a mais nos apresentamos por esse aspecto. Conhecemos as pessoas muito mais pelo que elas nos passam em vibração. Isso é cada vez mais presente, cada vez mais real. Muito menos em relação ao que elas se apresentam fisicamente, né? Na sua aparência, se ela é sofisticada, se ela é mais simples, se ela está mais enfeitada, vamos chamar assim, ou menos, né? Isso já não importa no quanto uma pessoa vibra e se apresenta de verdade, né? Como o verdadeiro ser e não a verdadeiro estar, né? Porque a aparência física, a forma que a pessoa se expressa, o quanto ela é capaz de criar uma espécie de convencimento sobre si, ou sobre o que ela se apresenta, hoje toma conta realmente os campos vibracionais, os campos de luz. Nada pertence à forma que pensamos ou acreditamos ou queremos que o mundo ou o universo reconheça em cada um de nós. Nós somos o fruto dessa energia e essa energia é desenhada pelas nossas vibrações. No universo consciente ninguém se esconde, né? Então o que significa isso? A percepção do mundo do despertar e dos despertos traz consigo cada vez mais as sutilezas dessa percepção. Significa dizer que ninguém se esconde, né, no mundo da consciência. Ninguém se teatraliza ou se representa como algo diferente do que realmente é. Visto que isso é muito importante, porque no desenvolvimento de uma quinta dimensão, onde a verdade precisa prevalecer e ser revelada, ninguém mais pode se apresentar pelo que não é. Portanto, essa visão é cada vez mais clara, né, e cada vez maior de tudo que somos, queremos, né, ou procuramos atingir, ou aquilo também que estamos ligados. Porque alguns ainda, desavisadamente, descuidadamente, ou até por uma mera teimosia do seu próprio ego, têm até um plano para si, um plano de espiritualização, um plano de encontro, né, consigo, dentro do aspecto da espiritualidade, da elevação. Entretanto, se arriscam desavisadamente a se relacionar ainda com energias de baixa densidade, achando que isso, né, está num plano de se auto-blindar, que elas estão blindadas em relação a essas energias, estão protegidas, e é, na verdade, um engano, né? E que nós vamos observar ao longo do que a gente está falando hoje aqui com vocês. Tudo é visto em relação a nós mesmos, como vibramos em cores, formas e um revelar de si sem qualquer condição de não revelar de fato o que somos de verdade. Então, nesse aspecto, cada vez mais nós nos revelamos. Vocês podem notar, principalmente aqueles que estão no plano do despertar ou já despertos, que as pessoas não têm mais um discurso válido enquanto, né, ele entra no campo de uma teatralidade pessoal ou até da mentira, né? Se vê e se perde ambiente onde as pessoas tentam se mostrar pelo que elas não são. Porque o que está em despertar ou o desperto percebe isso plenamente. Evidencia isso com uma facilidade muito grande. E isso faz parte de uma natureza que se desenvolve hoje cada vez mais. Portanto, é muito importante observar o plano das vibrações e das energias que as pessoas transmitem, né? Transmitem. Isso é bastante importante, deixando bastante de lado, né, somente a aparência do físico, né, do plano físico, da matéria, do corpo, e as aparências sociais, que tanto
né, classificam as pessoas ou colocam as pessoas, né, em determinados lugares ou condições. Pessoas muito bem apresentadas, muitas vezes é só apresentação, seu caráter interno é algo muito, né, condenável ou execrável, vamos chamar assim. Por outro lado, muitas vezes a simplicidade e a falta de sofisticação, né, na aparência traz muitas vezes um plano de uma enorme espiritualidade e compreensão. E isso tem sido percebido, né? Eu já tive a grata satisfação de ver as duas situações, né? Grata no sentido dessa revelação, não apenas dizendo que eu presenciei, né, a sofisticação, o rebuscamento, o luxo, vendo por trás dele, né, a falta de caráter, a falta de postura, né, e apenas aquela representação de uma riqueza material que não traz a riqueza espiritual, a riqueza de caráter, a riqueza da honestidade. E por outro lado também, aí entra, né, uma parte dessa gratidão satisfeita, né, de conseguir identificar pessoas, né, de uma forma muito simples, né, muito despojada, mas com uma força espiritual importante, com uma iluminação importante, muitas vezes sem até saber disso, saber dessa, né, dessa sua força e dessa sua possibilidade, inclusive, né, de colaborar no plano da luz, né? Mas tudo isso vem se revelando para quem está fora e se identifica, e também é uma realidade para quem está no plano das energias, que somos todos nós, cada um de nós, ninguém está fora desse plano. E quem já se percebe no processo, entre no processo da sinceridade, da clareza, né, dos valores, e não de um representar de si. Hoje a tolice reside muito naqueles que ainda querem enganar, que querem se mostrar o que eles não são, que querem contar a história de si de forma a desvirtuar a verdade de si, dando um aspecto maior, melhor ou diferente do que eles realmente são. E isso é perceptível. Se não se revela numa tela de Ultra K, de 4K, né, totalmente nítida, a intenção mostra tudo. Muitas vezes a revelação está até na mera intenção de ficar se apresentando demais, falando demais de si. Porque quem está realmente na verdade de si, quem realmente está fortalecido, não tem necessidade de fazer uma autopropaganda extensa, uma autoapresentação muito sofisticada. Quem se autoapresenta em detalhes é porque tem uma razão disso, porque precisa de fato se mostrar quem é, se apresentar de verdade, mas isso são casos muito particulares. No mais das vezes, a simplicidade, a verdade, a sinceridade e a ponderação revela realmente, muitas vezes, caráter forte, honesto e sincero de cada um de nós. Isso eu estou falando saindo do campo das vibrações para um campo mais de atitudes, mas que tem a ver com todo esse processo, né? O processo vibracional, como cada um, né, se mostra, né, pelo seu ser de luz que é e como se ilumina nesse processo. Então a atração, falando agora, voltando para nosso aspecto de vibração, de energias, nós falamos um pouco agora em relação ao mito, né, que eu cito lá no título, né, o mito espiritual. Né? Então, o que é o mito espiritual de vibrações semelhantes? Né? O mito espiritual está que vibrações semelhantes se atraem e é verdadeiro até certo ponto. Então vamos lá, vamos explicar o que é isso e por que eu estou abordando isso. Por que no mito espiritual, digo mito, não é totalmente mito, né? Até certo ponto é verdade. Então mito, muitas vezes é uma crença que se acredita, mas não é exatamente um mito, mas estou usando como força de retórica, como força de expressão, para trazer vocês ao assunto e fazer me entender sobre onde eu quero chegar, explicando isso para vocês. Então, falando enquanto mito espiritual, por quê? Porque parte disso é verdade. Né? Então, vibrações semelhantes se atraem, sim, por compatibilidade. Né? Quem vibra na mesma frequência encontra seus pares.
na mesma frequência. Entretanto, essa atração deve ser compreendida como uma sincronicidade vibracional de mesmo nível. E aí sim, chama um perto do outro. Até aí, a conta é essa mesmo, né? Até aí, vibrações semelhantes significa o quê? Aquilo que você pensa, como você age, as suas expectativas, a sua mentalidade te leva aos grupos que são semelhantes a você. Se não aos grupos necessariamente, porque o ser humano é um universo bem heterogêneo, bem misterioso e muito, muito vasto. Então, o que eu quero dizer com isso? Se exatamente você não vai encontrar as pessoas de acordo com o que você pensa, mas você vai encontrar as cenas, as atitudes. Porque lembrem sempre, e quem não teve contato ainda com esse conhecimento, vai dar uma pesquisada, porque responde muita coisa, que é o experimento da dupla fenda, que é física quântica, onde, né, rapidinho para a gente agregar valor aqui ao que fala, mas vamos pesquisar um pouquinho sobre isso para entender melhor. O exemplo que tem ali no YouTube, fácil de achar. O que fala o experimento da dupla fenda? Em que um canhão de projeção de partículas atômicas disparou partículas atômicas contra uma placa onde existe uma fenda, e apenas disparou, esses átomos passaram pela fenda formando um desenho de acordo com a fenda, ou seja, fizeram uma fenda de moléculas de partículas atômicas do lado de lá, de acordo com o que esse canhão disparou. Num segundo momento, uma segunda placa com um canhão, com o mesmo canhão, fazendo o mesmo experimento. Entretanto, uma pessoa, o cientista, observou o fenômeno. Ao ele observar o fenômeno, ou seja, estar ao lado observando, ele também, além de participar do experimento, ou seja, o canhão disparou e ele estava olhando para isso, as partículas se dissiparam na placa, não formando uma fenda atrás dela. O que significa isso? Que a energia mental do cientista, do observador, mudou o cenário daquela realidade presente ali. Isso provou e prova que, voltando para o que a gente estava falando, para não perder, né, o sentido e o raciocínio do que a gente estava falando, né, quando você pensa, você atrai aquilo que você pensa, né? Você faz parte, você interfere no seu processo, né? Então, quando a gente fala de vibrações compatíveis, idênticas, claro, é o popular falar, vai procurar sua turma, né? E a gente procura a nossa turma de acordo com a forma que a gente vibra. Mas também a gente transforma a relação que a gente tem com a nossa turma, com o nosso grupo, pela forma pela qual nós pensamos, nós sentimos. Então, o pessimismo, a falta de ânimo, a falta de querer participar, o egoísmo, coloca-nos em situações conflitivas diante dos grupos que nós participamos. Formas pensamento negativas, espíritos, entidades de baixa energia vibracional se ligam para fortalecer da massa negativa. Assim como vibrações elevadas se aproximam e se atraem com as mesmas condições de expandir os seus efeitos nesse processo. Entretanto, energias inferiores poderão se associar a seres de luz justamente por causa da luz. Aí entra a parte que é o mito, que é o ponto principal do que nós estamos falando hoje. Então, eu dei uma abrangência geral do significado de energia, vibração, compatibilidade, lei, né? Dentro até da lei de atração. Falei um pedacinho da lei, né, da questão da experiência da dupla fenda, para trazer vocês a ideia, né, dessa sincronicidade, compatibilidade e formação aí sim que existe dos seres de luz. Então, gente, vamos aí sim prestar muita atenção. O que significa a parte nisso tudo que eu disse em relação ao mito espiritual das compatibilidades,
né? E que necessariamente muitos levam à crença de que eu tendo uma energia que emana uma vibração de luz violeta, índigo, azul, branca, eu não teria a presença de seres inferiores, vamos dizer assim, em vibração, ou seres que precisam de, vou chamar assim, de uma certa assistência vibracional e energética. Muito pelo contrário. Os seres de iluminação, de vibração alta, invariavelmente são cercados ou são acompanhados por seres densos, de baixa densidade. Então, o que significa isso? Quando um ser iluminado, de vibração elevada, dentro dessas sintonias, não sintonias, desculpe, mas dessas vibrações elevadas, né? Por que ele pode adoecer? Por que encontramos seres iluminados que adoecem? Ou que têm algum tipo de desafio na vida incompatível com seu nível vibracional? Por quê? Porque existiu o orai, mas não o vigiai, que é um clássico do conhecimento da espiritualidade, né? Ou da ascensão espiritual. Disse o Messias, orai e vigiai. O que ele quis dizer com isso? O orai é criar o campo realmente energético, compatível a uma elevada expressão espiritual, violeta, branca, índigo e por aí fora, né? As cores do espectro mais elevado de uma compatibilidade de ascensão, de vibração mais elevada. Muito bem. Ok, a oração constrói sim esse ambiente, porque vai purificando, né? Liberta egrégoras e perispíritos, né? A construção do corpo-alma positivo, ok. E o vigiai desses ambientes. E digo a vocês que esses ambientes são cercados sim, por quê? Porque os seres mais densos, eles procuram assistência energético-vibracional na sua existência exatamente onde existe luz. Portanto, o que significa? A nossa iluminação e dentro do nosso vigiai não é repudiar os seres de menos luz, ou esses seres que, numa interpretação mais dura, seriam os parasitas, né? Aqueles que sugam a energia ou se aproveitam dela, até deixando, muitas vezes, um ser violeta doente, fisicamente. Muito bem. O vigiai é justamente colocar em vibração elevada meios de encaminhamento desses seres que podem eventualmente acompanhar os despertos, os despertados e os iluminados. Portanto, a nossa iluminação, a identificação disso, para quem sabe já, né, qual que é o seu espectro de luz, como é que você vibra. Eu identifiquei, eu sei, eu vi que é numa oitava superior assim. Eu não estou falando aqui de emulação, não estou falando de orgulho nem nada, estou falando de trabalho científico, espiritual, sério, né? Uma autoanálise séria. Muitas pessoas conseguem fazer identificações, né, de seres que lhes acompanham ou como elas estão sob o ponto de vista energético vibracional e acabam identificando que existe realmente, né, um ambiente bastante positivo sobre esse aspecto. Entretanto, ele não está blindado, ainda não. Um dia pode ser que aconteça sim, estamos caminhando para a quinta dimensão, uma dimensão sutil, né, mais pura, mais livre, liberta, né, das forças negativas, das escuridões vibracionais negativas, ok. Entretanto, ainda não chegamos, não atingimos plenamente isso. Portanto, queridos e queridas, em despertar ou despertos, cuidem do vigiai. Nos seus trabalhos de construção da sua ascensão, de fortalecimento do seu corpo-alma, do seu perispírito, dirijam também vibrações àqueles que necessitam de amparo, que podem estar presentes. Alguns até veem isso.
Eu tenho certeza que alguns que me assistem aqui têm a capacidade de identificar a presença desses seres mais densos. Mas aqueles que nem sempre ou não podem ou não têm ainda condições de identificar, têm que saber que há a presença deles e o risco, né, deles se acoplarem a uma, né, a vibração elevada para, inclusive, sorver dela em seu benefício e, com isso, né, causar um decréscimo, doenças ou outros problemas, às vezes problemas até psíquicos, de angústia, de tristeza, de depressão, né? Claro que quando se instala isso, se instala também outros espectros luminosos, vibracionais, que identificam isso, que são mais densos. Mas a ideia aqui é trazer para vocês justamente esse trabalho, que é um trabalho que com certeza de 100% é feito pelos despertos, que é esse trabalho de ascensão, de crescimento, né, de autoconstrução, né, do seu aspecto corpo-alma e perispírito, mas não pode ser esquecida, né, o cuidado com esses seres. E estamos também passando para vocês, né, que o momento é um momento crucial para que no plano da quarta dimensão seres menos iluminados procurem sim os que têm mais luz para se amparar e, né, numa hipótese mais depreciativa, uma hipótese pior, até, né, sabotar o trabalho dos iluminados. Mas isso eu deixo num campo assim mais subjetivo. Vamos falar assim das vibrações e da necessidade do cuidado delas, né, e da possibilidade, inclusive, de colaborar na condução desses seres que pedem amparo nesse sentido, né, ou sugam amparo, ou vão de encontro aos seres que mantêm, né, esse espectro de iluminação mais sutil, mais elevado. Então, deixo a mensagem que as pessoas não se enganem, né? Não pensem não, porque eu estou num plano de vibração mais elevado, né? Identificou aí um médium, ou foi visto, ou eu consigo ver, né, que meu campo áureo é um campo iluminado, ótimo, ok. Mas não se esqueça que ele chama a atenção de quem precisa, ou de quem quer, ou de quem não quer e quer estragar. Então, queridos e queridas, eu deixo essa mensagem hoje para vocês aqui com muito carinho, muito feliz de retornar com vocês, né? Espero que vocês aproveitem bem essa mensagem para refletir, para se cuidar, para crescer. Estou aqui nos meus minutinhos finais, deixando então essa mensagem para vocês, convidando vocês para a nossa próxima quarta-feira estarmos juntos com um novo tema aqui com vocês. E gratidão a todos, gratidão à coordenação da TV Crom, a Cris de Pascoal, e até então a nossa próxima quarta-feira estaremos aqui nesse horário lindo com vocês, falando de mais um tema para o nosso crescimento. Até então. Uma boa noite.